Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Bom, nós vamos dar continuidade à leitura da carta de Paulo à igreja da Galácia. Hoje o capítulo 3 é um capítulo que podemos dizer que é um capítulo bem debatido, né, por aí afora, porque fala sobre a lei e a fé. O que estava acontecendo aqui nesse ponto do capítulo 3, Paulo, ele percebeu que alguns daqueles que tinham recebido o evangelho do Senhor Jesus, depois de um tempo, estavam voltando às crenças antigas, trazendo para o meio deles rudimentos oriundos da lei. Então, é no desenrolar, né, desse tema aqui, lei e fé, ou lei ou fé, Paulo vai indagar esses que estavam, ao mesmo tempo, seguindo Jesus, que receberam o evangelho da forma correta, genuinamente, mas que estavam novamente retornando por causa de alguns rudimentos, tentando trazer de volta algumas coisas da lei para o meio deles. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Então, ele já começa assim no capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Ou seja, vocês receberam o Espírito de Deus porque vocês fizeram ali, praticaram o que a lei, né, ordenava, ou porque vocês ouviram o verdadeiro Evangelho, a mensagem do Evangelho. No versículo 3, ele diz: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Então, claramente, se vê nas palavras do apóstolo Paulo que, mesmo tendo experimentado o poder do Espírito Santo, aquela igreja estava permitindo que rudimentos da primeira aliança novamente fizessem parte da fé deles. Então Paulo tenta tocar na consciência deles, dizendo: olha, vocês não receberam o Espírito de Deus porque vocês fizeram o que a lei manda, e sim porque vocês ouviram o Evangelho e creram nele. Da mesma maneira a respeito dos milagres. Interessante essa parte aqui, que ele diz, no versículo 4, será que as coisas pelas quais vocês passaram, ou seja, as experiências, não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Os milagres que estão acontecendo, a manifestação do sobrenatural, é porque vocês estão fazendo o que a lei manda? Ou é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm a fé.
Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus, os gentios, por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem, vou repetir, portanto, todos os que creem, você que está me assistindo, você crê? Você crê em Cristo Jesus? Creio. Então, portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Não serão, mas são abençoados. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição, estão debaixo da maldição de Deus. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Percebeu? Para aqueles que seguem a lei, aqueles que ainda não reconhecem o senhorio de Cristo e o sacrifício que ele fez por todos nós na cruz, e dizem: não, permanecemos na antiga lei. Ok, se vocês permanecem na antiga lei, então tenham consciência que vocês precisam cumprir toda a lei. Porque aquele que não cumpre toda a lei é maldito. E Paulo vai confirmar isso aqui. Quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Versículo 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele por meio da fé. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Como que nós somos aceitos por Deus? Pela fé. Ok? Pela fé. Inclusive, Romanos 3:28, esse texto foi um texto crucial, para a libertação, teologicamente falando, e em todos os outros sentidos, de Martinho Lutero. Foi Romanos 3:28, onde diz que o homem é justificado pela sua fé em Jesus Cristo. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário. Como dizem as Escrituras: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, aos gentios, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pôde quebrar aquela aliança.
nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que a lei dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. E não tem nada a ver com a lei. Então, por que é que foi dada a lei? Paulo explica. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei foi dada para direcionar o homem, mas ela teve um tempo estabelecido ali, o seu exercício teve um tempo, né, ativo. A lei devia durar, olha aí os limites da lei, né? O tempo. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e nenhum homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela, ou seja, a lei. Se essa lei pudesse dar vida ao homem, que não era o caso da primeira lei. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Percebeu que tudo aqui, a fé, ela está bem no centro do relacionamento entre Deus e o homem? Que a fé é essa ponte, o homem é justificado pela fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe isso? Pela fé nos tornamos descendentes de Abraão, herdeiros e co-herdeiros. Tá? Então, da mesma maneira aqui, ele está dizendo, porém as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos o quê? Prisioneiros da lei. Ou seja, o tempo da graça. Enquanto a graça não chega, a lei nos aprisionava. Nós éramos prisioneiros da lei até que fosse revelada a fé que devia vir, a graça. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Por meio do quê? Da fé. Por meio da fé você se torna filho. E por que você se torna filho? Isso confirma Efésios 1:13. E ouvindo a palavra, creram. E você sabe, a fé vem pelo ouvir. E ouvindo a palavra, creram, e crendo, foram selados com o Espírito Santo. É aí que o homem se torna filho. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Olha aí. Pois por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e gentios, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus.
E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Aí no capítulo 4, Paulo ele vai chamar a atenção daqueles que tentam trazer, mesmo com toda essa consciência da lei, né, que aprisionava os homens, e da fé que justifica o homem, a fé, né, a graça, a fé ativa a graça. Se eu passo a ter fé em Jesus Cristo, então a graça que foi gerada pelo seu sacrifício salvítico na cruz me alcança. Percebe? Então, algumas pessoas, isso acontece nos nossos dias, algumas pessoas, elas possuem uma fé em Jesus Cristo, mas ainda trazem para si rudimentos da primeira aliança. Você não vive mais debaixo da lei. Você não vive mais debaixo daquela dispensação. Você vive na dispensação da graça. E neste tempo, ou seja, o tempo do domínio do supremo sacerdócio de Cristo, a lei também preste bem atenção, alterada. Bispo, mas isso está escrito? Claro que sim. Pegue a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 12, diz que quando se muda o sacerdócio, não é o sacerdote, sacerdócio, tá certo? Mudam-se as leis. Não estamos mais debaixo do sacerdócio araônico, de Arão. Na primeira aliança, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo Jesus, segundo o Deus Altíssimo. Então, no capítulo 4, que é o próximo vídeo, Paulo vai exortá-los, dizendo que se vocês querem continuar com Cristo, alimentando ainda, trazendo para a sua vida, para a vida de vocês, os antigos rudimentos da lei, então da graça tendes caído. Por isso que não faz, irmãos, cuidado. Eu vejo alguns pastores, inclusive, trazendo para dentro de suas igrejas objetos que pertencem à cultura judaica, tentando judaizar, tentando mesclar. Eu sei que o cristianismo veio dos judeus. O próprio Jesus veio deles. Eu sei que os santos apóstolos também eram judeus. Eu sei disso. Mas nós não estamos falando apenas aqui de um povo e de uma raça. Estamos falando de algo espiritual. Estamos falando da dispensação da graça que foi trazida, que foi ativada por Cristo Jesus na cruz. A Bíblia diz que até João Batista durou a lei e os profetas. Daí por diante é o sacerdócio de Cristo. E alguns parece que têm uma dificuldade enorme de entender isso. E insistem em trazer práticas judaizantes para o meio, né, dos cristãos, onde se prega o evangelho de Jesus Cristo. Não é necessário. Eu não estou falando do judeu. Judeu é judeu. O judeu, ele é o povo dele. Ele tem direito de manter as tradições do seu povo? Tem. Ele tem direito de manter as crenças do seu povo? Tem. Mas se o judeu reconhece Jesus como filho de Deus, tradição é uma coisa, a lei é outra. Ok? Tradições é uma coisa, o sacerdócio de Cristo é outra coisa. Então, até para eles, por isso Paulo está dizendo que em Cristo Jesus não tem grego, não tem judeu, não tem bárbaro, não tem gentio, não tem essa coisa de raça. Uma vez que você está em Jesus, então você está debaixo da graça e não mais debaixo da lei antiga. Tá? Por isso Cristo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. A chegada de Cristo é o cumprimento daquela lei. Ou seja, até onde ela foi estabelecida, o limite para que se iniciasse um novo sacerdócio. E isso começou em Cristo Jesus. Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. E eu volto na parte 4, no capítulo 4 da carta de Paulo à igreja da Galácia.
Agora faça o seguinte, pegue esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, com a sua família, para que eles também possam ter acesso a essa mensagem e que sejam, por meio dessa mensagem, abençoados em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, e até a próxima, em nome dele, de Jesus Cristo. Xaracatá.